Irene Varrero está de volta e eu tinha que ler. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre O Silvo do Arqueiro, da Irene Varrero. Este é um livro que a Bertrand publicou agora, desta autora que escreveu o fantástico O Infinito no Junco. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Bertrand o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada, eu estava ansiosa por ler este livro. Se bem se recordam, eu adorei O Infinito do Junco, da Irene Varrero. Depois tive o prazer de a ouvirem quando ela esteve em Lisboa, não só na apresentação do Infinito do Junco na Bertrand, mas também numa, e eu vou-lhe chamar aquilo que eu senti que era, numa masterclass que ela deu na Universidade Aberta de Lisboa. Para além disso, como vocês sabem, a minha relação com a Irene Varrero também é uma relação afetiva, porque se bem se recordam, no sprint de leitura presencial que nós fizemos na Feira do Livro, com a ajuda da Bertrand, que eu continuo a agradecer, o que nós tivemos a ler foi o Manifesto para a Leitura da Irene Varrero. Portanto, esta é uma autora que a mim, pessoalmente, me diz muito. E ela nunca desilude. E este, O Silvo do Arqueiro, também não vai desiludir. Esta história é uma recriação, se quiserem, de um episódio da Eneida, do Virgílio, mas é uma recriação feita através da pena da Irene Varrero, o que nos dá uma dimensão fabulosa. Para além disso, este livro tem o próprio Virgílio como personagem do livro, e isso também foi algo que me agradou. Portanto, nós vamos ter aqui o aportar do Eneida com o seu filho, depois de fugir da guerra de Troia, em Cartago, onde encontra Elisa, a rainha de Cartago, e portanto vamos ter essa história aqui representada e aqui contada através da forma como a Irene Varrero constrói esta história. E aqui põem-se duas perguntas. Primeiro, quem leu a Eneida pode ler este livro? Claro que sim. Quem leu a Eneida lê este livro e lê este livro tendo, se quiserem, eu não diria mais informação, mas pelo menos sabendo de antemão aquilo que vai ler. Quem não leu pode ler este livro? Pode e deve. É porque este episódio é um episódio que depois vai ter como consequência, a Irene Varrero também fala disso, o aparecimento de Roma, através de Rómulo e Remo. A Irene também fala disso e, portanto, é um momento importante dentro da epopeia Eneida do Virgílio. Ou seja, quem leu a epopeia clássica lê de uma forma, quem não leu lê este livro e percebe perfeitamente qual é o episódio de que estamos a falar. E, portanto, sobre esse ponto de vista, nós temos aqui uma recriação da Eneida do Virgílio feita de uma forma magistral. E só alguém que sabe muito sobre literatura e alguém que sabe muito sobre a história da literatura desde os seus primórdios pode fazer uma recriação da Eneida desta forma magistral. Depois temos capítulos intercalados com duas personagens que eu achei brilhantes. Uma é Eros, o deus. E aqui a Irene volta a dar-nos uma aproximação de uma ideia que era muito tida na altura, que era o destino está traçado pelos deuses. Ou seja, ela, de uma forma, eu diria quase indireta, fala-nos sobre esta ideia de que o nosso destino está traçado quando nascemos pelos deuses e, portanto, o livre-arbítrio é algo que não existe, mesmo quando nós temos a sensação de que estamos a tomar decisões por nós, na verdade nós estamos a decidir aquilo que os deuses já tinham pensado que nós deveríamos decidir. E isso é muito interessante, ver em que medida é que estes homens, e estou a falar de Enéas, e estou a falar de Elisa, e estou a falar de Ana, e estou a falar das outras personagens que vão interagindo com eles, fazem aquilo que Eros achou que seria o melhor para aqueles humanos. Muito interessante ver como é que Eros tenta levar os humanos a fazer o que ele quer e depois muito interessante é verificar se na realidade ele consegue que os humanos façam o que ele quer ou não. E portanto essa ligação entre os humanos e Deus é muito interessante. Outro aspecto que eu achei
muito, mas muito interessante neste livro é o Virgílio enquanto personagem. E mais do que personagem, é o Virgílio a questionar-se sobre a construção da Eneia, a questionar-se sobre a pertinência, os valores que estão subjacentes, portanto, a forma como ele constrói o raciocínio para a construção da epopeia. Não nos podemos esquecer que estas epopeias são epopeias fundamentais na literatura da humanidade. As epopeias francesas aparecem baseadas na Eneia, na Ilíada, na Odisseia, bem como os nossos próprios Lusíadas. O Camões vai se basear nas epopeias clássicas para construir os Lusíadas. Inclusive, se a memória não me falha, o início dos Lusíadas é muito semelhante ao início da Eneida de Virgílio e, portanto, é algo que nos diz muito enquanto portugueses, porque, na realidade, são estas epopeias que vão depois construir toda a literatura até aos nossos dias, eu diria, vão construir toda a literatura até à modernidade que nós a conhecemos hoje. No entanto, estas obras são muito atuais e muito modernas, porque subjacente a tudo isto está o ser humano. Está o ser humano que pode ser filho de um Deus, mas que não deixa de ter as mesmas angústias e as mesmas interrogações que nós temos. Está o ser humano que quer o poder, está o ser humano que quer o amor, está o ser humano que quer viver e sobreviver, está o ser humano que quer construir e deixar a sua marca. Portanto, está, na verdade, o ser humano na sua essência. Este livro é só e apenas brilhante, construído com aquela forma de escrita que a Irene já nos deu no Infinito do Junco e que é uma preocupação com as palavras, uma utilização muito grande das palavras e muito precisa das palavras, onde, no entanto, onde nos parece que é fácil. Ou seja, ela faz uma seleção das palavras e uma utilização das palavras com um rigor quase cirúrgico, mas para nós, o leitor, parece que é fácil. Ela tem uma escrita com uma beleza que é quase uma prosa poética e que é, digamos assim, se pensarmos que estamos a falar da Eneia, muito propositada, visto que a Eneia é uma narrativa em verso. E aquilo que a Irene Vallejo nos dá aqui é uma prosa poética, portanto quase como se os papéis se invertessem a nível da construção. E isso é muito, mas muito interessante. Eu gostei muito deste livro, tanto mais que este livro, e deixem que partilhe convosco esta minha interrogação, este livro, a primeira edição é de 2016 e eu não sei se ele não é anterior ao Infinito do Junco, porque se assim for, eu ainda acho que este livro é ainda mais brilhante. Porque o Infinito do Junco deve ter permitido e deve ter feito a Irene refletir sobre estes textos, refletir sobre a construção destes textos. Se escreve este livro simultaneamente ou antes dessa reflexão, é realmente de alguém que tem uma capacidade de análise superior e ainda por cima consegue escrever um romance que é um romance delicioso de se ler e que, para quem não saiba o que é a Eneida, não precisa, tem aqui uma história com todos os ingredientes necessários. Temos aqui a aventura, temos aqui a conquista, temos aqui o amor, temos aqui a amizade entre duas crianças, temos aqui tudo aquilo que, a fidelidade, temos aqui tudo aquilo que é necessário para construir um brilhante romance. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o Silvo do Arqueiro da Irene Vallejo. Mais uma vez, muito obrigada a Bertrand. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.